Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Troca de Saberes. Meu nome é Caio Beck e hoje resolvi gravar um vídeo para falarmos sobre competências. Você se considera uma pessoa competente? Sim? Não? Talvez? Se você está na dúvida sobre o que é ser competente, vou trazer aqui na tela uma definição de competência. Competência é o substantivo feminino com origem no termo em latim, competere, que significa uma aptidão para cumprir alguma tarefa ou determinada função. Alguns autores ainda trazem a competência como uma perícia, uma capacidade que você tem de fazer algo ou de intervir em um assunto determinado. A competência, ela está muito relacionada ao âmbito, um contexto, uma situação específica determinada e não geral, global, abstrata. Vou te dar um exemplo do porquê a competência está ligada a uma atividade, uma tarefa específica. Você fala inglês? Vamos imaginar que você está na sua casa, num sábado chuvoso, você liga lá a sua televisão e vai assistir um seriado. Esse seriado é em inglês. E você, por ter uma competência em inglês, você resolve tirar a legenda e somente assistir e ouvir em inglês. Você consegue assistir todo o seriado, ou seja, você realmente é competente no idioma inglês para assistir um seriado. Só que, na segunda-feira, você recebe um telefonema e é o pessoal lá da produção do seriado nos Estados Unidos te convidando a dar uma palestra sobre as tuas percepções sobre o seriado. Imagine, você vai sair aqui do Brasil, vai pegar um avião, viajar algumas horas, ir até alguma cidade do interior lá. Alguma cidade onde o inglês é mais difícil, é mais puxado, sabe, a entonação, a gíria, o accent é bem mais diferente do que a gente está acostumado a ouvir no seriado. E o convite para você é para que você suba num palco e fale para 3.000 pessoas as tuas percepções, o que você achou sobre o seriado. Detalhe, você vai ter que falar, vai ter que conversar com as pessoas, expor as suas ideias em inglês. Te pergunto, se você assistiu o seriado sem legenda, e aí então tem uma competência para assistir uma série em inglês, você tem essa mesma competência para falar em público sobre o seriado no idioma inglês? A competência está ligada muito a uma tarefa específica a qual você tem, a uma situação, um ambiente. Veja que você estava na sua casa no sábado à noite assistindo uma série. Talvez sem muita interferência, conseguindo ouvir bem, colocou o seriado num volume bem alto, e aí sim você é competente para ouvir o seriado e compreender a mensagem, todo, né, o contexto ali da série. Só que, quando convidam você para ir aos Estados Unidos falar sobre o seriado, a competência que, em tese, nós estamos falando é a de inglês. Você é competente para ouvir inglês, falar inglês, compreender inglês? Depende da situação. Vão ser 3.000 pessoas te olhando, pessoas que talvez não vão avaliar somente o seu inglês, e sim a tua postura, o teu conhecimento, a habilidade que você tem de estar ali em cima do palco. E por que eu trouxe esse exemplo de inglês, seriado, palestra, subir no palco? Porque normalmente uma competência, ela está ligada ao uso de um conhecimento, de uma habilidade, de uma atitude de você resolver uma situação problemática. E uma competência, pessoal, a gente não nasce com ela. Ninguém nasce competente para, por exemplo, falar em público, para ler de uma maneira rápida, competente para aprender determinadas situações, competente para dirigir, competente para formar preços em uma empresa, e nem adquire uma competência de forma natural. Existe um processo e esse processo é chamado de chá. Você já ouviu o chá? Não é o chá verde, nem o chá mate ou de camomila. O chá está ligado a conhecimento, habilidade e atitude. Trago aqui na tela o que seria conhecimento, habilidade e atitude. O C de conhecimento é o saber. Ele envolve educação formal, o saber o que, o saber o porquê, o saber para quê e a capacidade de aprender. Você adquire o conhecimento através de cursos, através de treinamentos, através de um livro, através de jornais, até mesmo através de um canal no YouTube a qual você assiste e desenvolve aí um saber sobre algo. O H, habilidade, é o saber fazer. São as experiências,
o saber como fazer. Veja que tem uma diferença entre saber o que, o porquê e o para quê. Agora você sabe o como fazer. Quais são as técnicas, o conhecimento tácito, o modelo mental de uma determinada atividade. E por último, o A é a atitude, é o saber ser. Ou seja, você já sabe agora o que é, para que serve, o porquê que você vai fazer aquilo, como executar, mas você precisa ter a determinação, a responsabilidade, o comprometimento. Sabe aquela motivação, iniciativa que poucos têm? Pois então, as pessoas competentes, elas têm muita atitude. E por que a gente desenvolve competências? Existem dois tipos comuns de competências: as competências técnicas e as competências comportamentais. Quais são as diferenças dessas duas competências? Eu sempre utilizo um exemplo que fica muito claro para as pessoas. As competências técnicas são o motivo a qual você é contratado em uma empresa. Então, teu conhecimento técnico em software, teu conhecimento em negociação, teu conhecimento em informação de preços, em analisar um sistema, isso são competências técnicas que você adquire através de uma especialização, de uma formação, de um curso, da sua experiência profissional você desenvolve competências. Lembrando que competência é conhecimento, habilidade e atitude. O conjunto desses três, na área técnica, desenvolve a competência técnica. Mas as empresas contratam você pela competência técnica, mas demitem pelas competências comportamentais. São aquelas competências como liderança, persuasão, autodeterminação. Tudo isso sim é competência. Você desenvolve, por exemplo, a empatia. Você desenvolve um senso de organização. E normalmente as empresas te demitem porque você é incompetente nessas áreas comportamentais. Se você trabalha, por exemplo, com intercâmbio e quer de repente montar um pacote de viagens para alguém, mas que você tenha que analisar a questão de custos, logísticas, tudo isso é uma competência técnica a qual você desenvolve no seu âmbito profissional para atender alguém, ou seja, para aquela situação específica. Mas essa pessoa ela não quer só os teus conhecimentos e competências técnicas. Ela quer também ser bem tratada, ter uma atenção especial, que você seja simpático, que você tenha ali uma empatia para entender quais são os propósitos dela. Então são competências comportamentais. Para tudo na nossa vida, no âmbito pessoal, profissional, acadêmico, social, a gente sempre vai precisar desenvolver competências. E a gente tem hoje no mercado de trabalho pessoas que são incompetentes por não terem conhecimento, mas terem habilidade e atitude, por terem conhecimento e atitude, mas não terem habilidade, ou por terem conhecimento e habilidade, aquela pessoa que você fala, esse sim, esse vai dar certo num cargo, esse vai ser um cara que vai ser exemplo na empresa, mas ele não tem atitude. Ou seja, ele sabe o como, sabe para quê, sabe o porquê, mas ele não quer fazer. Ele não tem aquela atitude, o comportamento de ir lá e de fazer de maneira correta. E perceba então que uma competência se desenvolve. Não é um dom, não é algo natural, mas algo que se você quiser agora desenvolver, você vai conseguir. É só você estudar, adquirir teoria, conhecimento, saber o que, o porquê e para quê. Aí você vai aplicá-la, você vai levá-la para o seu dia a dia profissional, pessoal, acadêmico e saber como aplicar. E por último, desenvolver aí competências comportamentais para ter a atitude de ir lá e fazer. Isso é muito importante. A atitude, com certeza, fecha com chave de ouro o nosso chá. O grande motivo de eu ter gravado esse vídeo é porque eu recebo de muitas pessoas mensagens dizendo: ah, Caio, eu não sou competente para dar aula, eu não sou competente para falar em público, eu não sou competente para desenvolver uma startup, um determinado produto. Veja, você pode ser competente sim, é só você adquirir conhecimento, habilidade e atitude. Coloca no papel o que falta para você. Se você quer, por exemplo, falar em público, se você quer de repente desenvolver uma competência oratória, veja o que você já sabe. De repente você já tem teoria, você já sabe como tratar a tua voz, questão da dicção, a questão de postura, mas de repente falta você praticar. De repente falta só desenvolver a habilidade, porque a atitude de querer falar em público você já tem. Então é isso, pessoal, não seja incompetente, desenvolva competências. Se você gostou desse tipo de vídeo e você quer que eu grave mais sobre esse assunto, competências, ou sobre outra área específica, deixa aqui no comentário. Se esse vídeo tiver aí, de repente, curtidas significantes, claro que estamos no começo do canal,
eu gravo um novo vídeo falando sobre como identificar competências, como que a gente pode fazer um diagnóstico das competências pessoais, profissionais que nós temos e como desenvolvermos ela sem precisar participar de um treinamento, sem precisar contratar um coach, sem precisar de repente gastar dinheiro para investirmos na nossa competência. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui a tua curtida, isso é muito importante para me motivar a gravar novos vídeos para vocês. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais.